Eu tô assim, ó. O Pato Donald tá mais pra Donald do que pra Pato. Olha, hoje eu tô no sniff, Solange. Tá dodói. Então não se incomoda você em casa, não. Eu falei pra ele, fica em casa, fica dormindo. Ah, não, mas aí fico com saudade. Não pode não, né, Sol? Boa tarde, pessoal. A gente tá só começando falando nisso. Quinta-feira, dia 18 de maio, tá voando, né? Esse ano de 2017, fica aqui juntinho comigo, com o Luquinha, falando nisso. Vocês é que fazem o programa. O assunto hoje está pegando fogo também lá em Brasília, lá em Curitiba. A gente vai saber detalhes dessa bomba que assolou nossas cabeças ontem à noite. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, tem aquela reflexão de todos os dias. Presta atenção no seguinte, se você tem que tomar alguma decisão, toma agora. Porque não fazer nada pode custar muito mais caro do que fazer. Se apega em Deus e segue seu caminho. Esse é o nosso toque do programa de hoje. Luquinha, o que tem no Falando Nisso? Sol, delator da Lava Jato, revela plano de fuga para o exterior e dono da JBS negociava propina para o PT com manteiga. Bora participar do programa? Anote os contatos e mande sua pergunta. E tem sorteio sim para você no Face, você vai curtir e compartilhar essa foto aqui. E tem cesta da Polipet para o seu bicho de estimação. Então curtiu, compartilhou, você já concorre, tá? E também tem convite para você participar da Corrida de Cães, que acontece no dia 28, no Dog Fashion Day, um evento tão bacana para toda a família, você pode participar também. E no Instagram, um kit da Artovip, são vários produtos para você cuidar muito bem da saúde da sua boca. Fácil demais, @Falando Nisso Band. Bora aprender bastante hoje? Dia de dicas de saúde. As unhas, elas não servem só para roer não e para pintar, viu? Elas podem dizer muito mais sobre a nossa saúde do que a gente possa imaginar. Mas aquelas manchinhas brancas, sabe? Amareladas, aquelas unhas que são um pouco roxas, as que quebram com facilidade. Exatamente, diagnóstico de doenças através das unhas. Você sabia disso? Ela está aqui para nos orientar. Ela esteve com a gente a semana passada e a gente amou a participação dela. Ela voltou, ela que é do Vale Infusões também, a doutora Dailana Louvan. Olha que nome. Tudo bem, Solange? Obrigada. Outra vez. Obrigada, doutora. Pela presença, fica à vontade. Aliás, na quinta-feira, quando a senhora esteve aqui, a gente fez a chamada do programa e você fez um comentário. Realmente, as unhas falam muito mais do que a gente possa imaginar. Como é que a gente percebe? Porque às vezes é aquela unha quebradiça, aquela unha esbranquiçada. A gente vai mostrar algumas unhas para vocês. Como é que a gente percebe que é um sinalzinho de doença no nosso organismo? Fígado, rim, cabeça, o que pode ser, doutora? Então, existem várias alterações nas unhas que nos fazem pensar de doenças sistêmicas, né? Alterações da coloração, do próprio crescimento da unha, uma interrupção do crescimento da unha, fissuras, as unhas mais quebradiças, faz a gente pensar. Unhas amarelas, por exemplo, né? Unhas azuis, até intoxicação por drogas exógenas. Olha só, e a gente vai mostrar unhas para vocês. A gente tem uma querida lá de Caraguatatuba que vai mostrar a unha dela ao vivo. Aliás, se você quiser participar pelo Skype também, anota o nosso endereço do Skype, que é o mesmo telefone aqui do nosso WhatsApp. Chama a gente que a gente mostra a sua unha ao vivo, né, Luquinha? Pois é, Solange, agora a gente vai ter um momento muito especial aqui no programa. Deixar você muito bem informado com o Solange Moraes e toda uma equipe que realmente quer ajudar você a entender as notícias da redação. O Brasil acordou hoje assim, ó, de orelha em pé. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, mandou afastar o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, do mandato de senador. Fachin decidiu submeter ao plenário do Supremo o pedido de prisão de Aécio, solicitado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Nós vamos aos detalhes com a nossa repórter Daniela Lopes, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos os amigos do Falando Nisso. Pois é, a Polícia Federal esteve hoje cedo em endereços ligados ao parlamentar Tucano, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e também em Brasília, viu, Solange? A irmã e assessora do senador Andréa Neves
Neves já foi presa por agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal hoje pela manhã em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ainda não foi divulgado o motivo da prisão. A operação foi deflagrada a partir da delação da JBS, revelada ontem pelo jornal O Globo. Nela, Aécio Neves aparece pedindo R$2 milhões ao empresário da JBS para pagar pela sua defesa na Operação Lava Jato, mas o Tucano nega. Todo mundo nega, agora as provas parece que são contundentes. Daqui a pouquinho a produção me avisa quando eu puder chamar Curitiba. A gente vai até Curitiba saber ao vivo desses detalhes aí, porque além de Aécio Neves está com a prisão preventiva, com a prisão aí que pode sair ou não, né? Vamos saber se o Supremo vai aceitar ou não esse pedido de prisão do Aécio. A irmã dele já foi presa. Eu posso chamar Curitiba, Gabi? Então, daqui a pouquinho a gente vai até Curitiba, só complementando essa informação. O advogado do Senado, Alberto Cascais, informou que a casa, afastou aí o senador Aécio Neves e ele foi notificado oficialmente na manhã desta quinta-feira. Houve procura, a Polícia Federal saiu logo cedo às ruas pela manhã, foram em 3 endereços, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para buscar, e Brasília também, para buscar provas aí em relação a essas denúncias feitas ao senador Aécio Neves por ter supostamente recebido R$2 milhões. Bom, e o presidente Michel Temer também está envolvido nesses escândalos. Ele cancelou todos os compromissos desta quinta-feira, se reuniu com ministros no seu gabinete. Ele avalia, vai ver se vai fazer um pronunciamento hoje ainda à nação, depois que o jornal O Globo informou que o dono da JBS gravou o Temer, dando aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha. Segundo a reportagem do jornal O Globo, Joesley Batista, da JBS, contou aos investigadores sobre um encontro com o presidente Michel Temer, ocorrido em março, no Palácio do Jaburu. A conversa entre os dois teria sido registrada por um gravador escondido no bolso do paletó de Joesley. Por enquanto, os trechos foram publicados apenas em texto. O dono da JBS relatou a Temer que estava dando mesada a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro para que ambos, tidos como conhecedores de segredos de dezenas de casos escabrosos, não abrissem o bico. Temer mostrou-se satisfeito com o que ouviu. Nesse momento, diminuiu um pouco o tom de voz, mas deu o seu aval. Tem que manter isso, viu? Joesley afirmou no depoimento que não foi Temer quem determinou que a mesada fosse dada, mas que o presidente tinha pleno conhecimento da operação Cala a Boca. A reportagem conta que a Polícia Federal filmou pelo menos uma entrega de R$400 mil para a irmã de Funaro e que o pagamento para Cunha era recebido por um homem de confiança do ex-deputado. A conversa gravada também teria registrado a determinação de Temer para que o empresário procurasse o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Loures foi assessor de Temer quando era vice-presidente e seguiu como auxiliar quando o vice se tornou presidente. Loures assumiu uma vaga na Câmara com a nomeação de Osmar Serralho, também do PMDB do Paraná, para o Ministério da Justiça. Fale com o Rodrigo, teria dito Temer. Joesley perguntou se poderia falar tudo com o emissário. Segundo o relato, Temer foi sucinto. Tudo. O acerto teria sido para corrigir uma suposta distorção de preços cobrados pela Petrobras para que a termoelétrica recebesse gás natural da Bolívia, o que estaria gerando um custo diário de R$1 milhão para a empresa de Joesley. Para resolver a questão, Rocha Loures teria combinado o pagamento de R$500 mil por semana ao longo de 20 anos. Segundo a reportagem, apesar do acerto de repasses semanais de R$500 mil, até o momento só foi feita a primeira entrega de dinheiro. Pois é, e a gente vai até Brasília, ao vivo, saber com o senador Álvaro Dias, do PV, como é que está hoje o clima lá em Brasília, no Senado, com as acusações contra o presidente Temer. Boa tarde, senador. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Falando Nisso. E a minha primeira pergunta, senador, aliás, a pergunta que o Brasil se faz hoje. E agora? Estamos diante aí de um impasse. A melhor saída é a renúncia do presidente, conforme pediu a OAB aí, que a gente vai entrar nesse caso ainda. Boa tarde, senador. Oi, boa tarde. Um prazer grande. Realmente é uma tragédia moral e política sem precedentes na nossa história. É por isso que estamos atordoados, né? Sem dúvida, a primeira
providência, a providência mais rápida, seria a da renúncia do presidente. Provavelmente a providência menos traumática. Reconhecer que cometeu um delito grave no exercício da função, pedir perdão à população brasileira e entregar sua carta de renúncia. Seria a medida mais adequada. Se isso não ocorrer, certamente nós teremos a instauração de um processo de impeachment, que é sempre doloroso. A outra alternativa possível é o mais rápido da ação que tramita no TSE, que caça o mandato da chapa Dilma Temer. Implicaria em eleição direta neste caso, porque a lei aprovada em 2015 define que quando há cassação pela Justiça Eleitoral, até 6 meses antes do término do mandato, a eleição é direta. Ocorre que, nesse caso, também existem recursos. Os expedientes recursais são utilizados para ganhar tempo. Então, nós poderíamos também ter lentidão nesse caso. Aqui se discute também a hipótese de, havendo renúncia, alteração na Constituição para que as eleições sejam diretas. A meu ver, uma eleição direta para um mandato tampão também é um sacrifício enorme para o país. Se adotássemos a providência de reformar a Constituição, talvez mais adequado fosse antecipar as eleições de 2018. Os parlamentares teriam que abrir mão de um pedaço dos seus mandatos para a realização de eleições gerais, já antecipando o processo de 2018. Então, são alternativas. É claro que, nesse momento, quando há esse impacto muito forte, não é? Há essa angústia de solução, mas é preciso dar tempo agora para que as soluções possam ser viabilizadas. Muito pouca gente aqui no Senado hoje, poucos senadores presentes, algumas reuniões lá na Câmara dos Deputados, de bancadas, né, decidindo o que fazer. Senador, a gente está vendo, o país está vivendo aí uma série de reformas, vamos citar aí a reforma trabalhista e a previdenciária. Com essas acusações ao presidente, como é que ficam essas reformas? Tudo parado por enquanto? A impressão que tem, no primeiro momento, pelo menos, é que o governo acabou, né? O governo acabou e que não há nenhuma possibilidade de um governo, nessas circunstâncias, promover reformas, inclusive que, em alguns pontos, retira direitos consagrados de trabalhadores e de aposentados, no caso da reforma da Previdência. É uma reforma polêmica que exige liderança e, sobretudo, autoridade política. Então, me parece que agora essa reforma fica comprometida. Ok, então. Senador, a gente sabe da sua agenda aí, principalmente no dia de hoje, que está bem agitado aí em Brasília. Nós agradecemos muito pela sua participação, suas orientações e explicações. E fica feito convite para a sua participação ao vivo aqui no Falando Nisso, assim que possível, que abrir um espaço aí na sua agenda, senador. Muito obrigada. Será uma grande satisfação e alegria. Olha, antes de concluir, dizer que os governos precisam de opositores, né? A nação precisa de uma oposição forte, responsável, mas os governantes precisam ouvir a oposição, precisam ter olhos e ouvidos, porque, na verdade, há quanto tempo as denúncias são oferecidas à imprensa? Aqui no Senado, eu não passava uma semana sem ir à tribuna com denúncias, apontando desvios do governo, e interpondo ações, inclusive no Supremo, representando. Só em 2009 foram 18 representações que protocolei na Procuradoria-Geral da República. Se as providências tivessem sido adotadas na época certa, nós não teríamos esse prejuízo e não estaríamos diante dessa tragédia moral e política. E a gente está de olho também aqui, senador, na votação aí do projeto para acabar com esse foro privilegiado, aí com o foro privilegiado, desde que
todas as regras sejam mantidas conforme aí aplicou a Polícia Federal. A gente agradece demais a sua participação e fica novamente o convite para o senhor vir ao vivo aqui nos nossos estúdios em São José dos Campos, assim que possível na sua agenda. Muito obrigada, Luquinha. Bom, Solange, vamos conversar sobre o tempo, né? Porque o sol hoje saiu meio tímido, nublou e a previsão é que continue assim, mas sem a presença de chuva aqui na região. A máxima hoje é de 17 graus em Monteiro Lobato, um dia fresco aqui pelo Vale também, máxima de 26 em Bananal, em Taubaté 23, em Cuí, em Santa Branca, há uma pequena possibilidade de chuva para o final da tarde. Caraguatatuba, máxima de 27 graus, sol entre nuvens. Destacar aqui a cidade de Jacareí, hoje a máxima de 23, a temperatura cai bastante amanhã, que vem com uma chuva também, o sol escondido, máxima de 19 graus. Final de semana também tempo instável, a máxima em Jacareí chega a 24 graus, mas nada de diferente, né? A gente realmente vai ter esse tempo friozinho. Bom, a gente volta daqui a pouquinho conversando com vocês sobre notícias não só aqui da região, mas também de todo o nosso país. O próximo bloco a gente conversa sobre o delator aí, que revelou um plano de fuga. O pessoal da Lava Jato, a gente já conversa com vocês. Né? Eles são bem organizados, viu, Sol? Mas é claro que a gente também tem muita informação para vocês, desses escândalos envolvendo os executivos da Odebrecht. Não sai daí que a gente já volta.